Olá, eu sou a professora Eliane Almeida da Universidade FUMEC e vou apresentar para vocês uma comunicação que é um desdobramento da minha tese de doutorado. Nós vamos falar sobre estratégias de coping de familiares no cuidado de crianças com doenças oncológicas. Essa pesquisa foi realizada entre 2016 e 2017, tendo a participação de 3 professores do Brasil e um professor de Portugal da UTAD, além de 6 alunos brasileiros. Bom, o estudo ele contribui para identificar quais estratégias de coping os familiares de pacientes oncológicos utilizam quando estão acompanhando o doente oncológico em tratamento ou em monitorização. Também revela a importância de estratégias para compreender a complexidade da situação a partir do momento em que o câncer é diagnosticado. Bom, o câncer foi feito então um levantamento bibliográfico exaustivo sobre o câncer e sobre as estratégias de coping. Especificamente sobre o câncer, podemos dizer que é um conjunto de neoplasias que afetam grande parte da população mundial na atualidade. Os tumores malignos pediátricos, eles representam de 0,5% a 3% do total de casos. Os mais comuns, principalmente em crianças, são leucemia, linfoma e tumor do sistema nervoso central. Os tratamentos mais utilizados nestes casos são a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia consorciada. Estes tratamentos geram reações adversas ao doente e podem alterar o seu cotidiano, além do que geram impactos psicológicos para o doente e para a família do doente. Bom, quanto ao enfrentamento, o coping ou enfrentamento se refere aos pensamentos e comportamentos que o indivíduo usa para lidar com eventos estressantes. Um diagnóstico de câncer na infância, ele provoca um tumulto de sentimentos que afeta a unidade da família e a expõe a grandes aflições e angústias, além de muitas vezes desestruturar todo o cotidiano dessa família. Portanto, as estratégias de coping, de acordo com Santos 2013, são centradas ou no problema ou na emoção. Especificamente sobre a pesquisa realizada, a amostra que nós utilizamos foram de 22 familiares que acompanhavam doentes oncológicos em uma casa de apoio em Belo Horizonte. A casa de apoio é a Casa Aura, localizada em Belo Horizonte, Brasil. O instrumento utilizado na pesquisa foi o coping breve. Ele foi escolhido porque ele é versátil e aplicável para diversas situações, reduz a redundância e o tempo necessário para a aplicação, o que neste caso é extremamente importante, tendo em vista que os familiares estavam cuidando desses doentes o tempo inteiro. Portanto, nesse coping breve, são avaliados 28 itens, como planejamento, coping ativo, reinterpretação positiva, expressão dos sentimentos, humor, aceitação, desinvestimento comportamental, religião, autoculpabilização, autodistração, utilização de suporte instrumental, negação, uso de substâncias e utilização de suporte emocional. A análise dos dados, foi feita uma análise de estatística, onde foram realizadas a média, desvio padrão, frequências absolutas e relativas. Além disso, essa pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade FUMEC, por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos. Em termos de resultados, nós dividimos em 2 etapas. Primeiro, o perfil socioeconômico, onde foi avaliada a idade do respondente, uma média de 31,5 anos. O gênero, nós encontramos predominantemente pessoas do sexo feminino. O estado civil predominou o solteiro, com 11 pessoas. Número de filhos dos respondentes, 2,09. A religião ficou entre católica e evangélica com o predomínio. E o grau de instrução, 1º grau, incompleto. Quanto ao doente, nós identificamos que a idade média é de 7,8 anos. Gênero, feminino e masculino, 50% cada um. O parentesco predominou a mãe como sendo o acompanhante que mais estava ao lado do doente. O tipo de neoplasia, como era de se esperar, é hematológica. Tipo de tratamento, quimioterápico.
Tempo de doença, em média 3 anos, a partir do momento do descobrimento até o momento da entrevista. E o tempo na casa de apoio, em meses, a média foi de 29,11 meses na casa de apoio, entre as recidivas, entre a monitorização e entre o tratamento, os períodos de tratamento. Bom, esse gráfico 1, então, ele sintetiza o resultado do COPE breve, né? Onde nós identificamos que a religiosidade foi o instrumento, né, ou a estratégia mais utilizada entre os entrevistados para enfrentar a situação da doença oncológica. Em seguida, nós temos a aceitação, a reinterpretação positiva, o suporte emocional e o coping ativo. Bom, em termos de resultados, constatamos que a população da nossa pesquisa, ela se assemelha com de outros estudos em relação a gênero, grau de parentesco e escolaridade. Portanto, mães de baixa escolaridade que se sentem obrigadas a acompanhar seus filhos, resultando em mudanças bruscas em seu estilo de vida. Mudança que muitas vezes acabam tendo como consequências a própria separação da família ou o distanciamento dessa mãe em relação aos filhos menores que ficaram com outros parentes enquanto ela acompanhava o filho doente em tratamento. As estratégias mais utilizadas por essas pessoas, primeiro a religiosidade e depois a aceitação. O participante 5 disse o seguinte: sempre a gente busca muito a Deus. O 9 disse: Deus dá pra gente, a gente tem que aceitar. Ele é minha sombra, meu esconderijo, não faço planos, sou totalmente dependente de Deus. Isso pode ser interpretado de uma forma onde essa pessoa está sempre dividindo com esse ser espiritual, que seria Deus, essa responsabilidade por cuidar do filho ou do parente doente. A reinterpretação positiva, suporte emocional e o coping ativo foram na sequência os mais mencionados. O participante 5 disse: o grande aprendizado foi sentir a dor do meu próximo. Parece que vem mais amor, às vezes a gente acha que acontece só com os outros, mas qualquer um está sujeito a isso. E o participante 13, aprendi a dar valor ao que tenho, dar valor em ficar com a família, mesmo que não esteja fazendo nada. A reinterpretação positiva, portanto, ela está relacionada ao uso de práticas religiosas e crenças como uma forma de enfrentar essa situação de estresse. É necessário, portanto, haver grupos de apoio e convivência entre os cuidadores, o que contribui muito para dar o suporte emocional. O participante 8 disse: a gente deixa uma família e ganha outra aqui. Parentes auxiliam no cuidado dos outros filhos e das demais responsabilidades. Cuidadores recebem apoio psicológico na Casa Áurea. Isso é um ponto extremamente importante. O participante 14 disse: agradeço a Casa de Apoio por tudo. Na hora que a gente precisa, estão de braços abertos. O coping ativo, portanto, ele foca em atitudes de esforço e dedicação para promover o bem-estar do doente em tratamento. O participante 18 disse: mudou a forma de viver. Era muito de sair, agora nem ligo mais para essas coisas de álcool, fico mais em família. E as estratégias que foram menos utilizadas, ou seja, que as pessoas menos indicaram, foi o humor, o desinvestimento comportamental e o uso de substâncias e medicamentos. A conclusão dessa pesquisa nos mostrou que as estratégias mais utilizadas estão voltadas realmente para a aceitação da doença, a religiosidade como um ponto importante de apoio e a busca de conforto e apoio entre as pessoas que estão à volta na casa de apoio ou na família. É necessário o apoio de uma equipe multiprofissional com o objetivo de minimizar o estresse causado logo no início desse processo, e é necessário que sejam realizados mais estudos sobre coping para reforçar os dados obtidos e auxiliar no enfrentamento à família, assim como aos profissionais de área a entenderem melhor esse procedimento ou essa situação de estresse. Essas são algumas referências. Gostaria de agradecer, muito obrigada, e aqui se encontra o nosso contato.